Olá! Nesse vídeo nós veremos rapidamente como aplicar penalidades e registrá-la na plataforma SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponível na plataforma compras.gov.br, o famoso Comprasnet. Antes veremos só qual é o referencial legal que utilizamos para a aplicação destas penalidades, no caso. Estamos aqui com a Lei 14.133, que é a nova Lei Geral de Licitações, que regula aí todas as licitações e contratos administrativos da administração pública em todas as suas esferas no país. E mais especificamente no artigo 155, nós temos o início do capítulo 1 do título 4, que fala das infrações e sanções administrativas. O artigo 155 fala sobre diversas causas que vão ensejar a aplicação de penalidades, de sanções administrativas, que vão desde da causa em execução parcial do contrato, que seria um mero atraso ali, sem grande impacto, até mesmo situações mais graves, como praticar atos ilícitos e atos lesivos à administração pública. E no artigo 156, logo em seguida, temos 4 tipos de infrações administrativas previstas em lei: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. E aqui diz alguns parâmetros que devem ser considerados também na aplicação das sanções, aqui no parágrafo 1º, que é a natureza e a gravidade, as peculiaridades do caso e circunstâncias, os danos que a administração pública sofreu diante desse descumprimento ou dessa ação dolosa da empresa e a implantação e aperfeiçoamento de programas de integridade, no caso ali para a questão da empresa querer amenizar a sua pena, coisa do tipo, Vocês depois dão uma lida detalhada nesse artigo 55, 56, em todos os seus parágrafos, Aqui do parágrafo 2º ao parágrafo 5º, nós temos uma dosimetria de pena, Claro que esse aqui é um parâmetro para se basear, mas, claro, como devem ser consideradas a natureza, os danos, as peculiaridades do caso, nem sempre a sanção será exatamente a que está escrito aqui, Ela pode ser atenuada ou agravada dependendo do caso, Dependendo da situação. Cada situação é uma situação particular. E outra informação importante, nós temos aqui as sanções de advertência, multa, impedimento de licitar, contratar e declaração de inidoneidade, mas a multa ela pode ser acumulada com qualquer uma das outras 3, Com qualquer uma das outras 3 sanções, Não necessariamente se eu apliquei multa não posso dar advertência, se eu apliquei multa não posso impedir de licitar. Não, essa multa ela pode ser acumulada com as outras sanções, Esse aqui está previsto aqui no parágrafo 7º, que diz que a multa pode acumular com as outras sanções. Outra informação importante: as sanções 3 e 4, cadê? Vamos achar onde é que está escrito isso. As sanções 3 e 4, aqui está no artigo 158, que são declaração de inidoneidade e impedimento de licitar e contratar, vão requerer instauração de processo de responsabilização, ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis. Então, não é possível aplicar impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade no mesmo processo da compra, Apenas multa moratória e advertência é possível aplicar no mesmo processo da compra, Esses outros aqui, a lei deixa claro que precisa ser um processo separado, conduzido inclusive por uma comissão de pelo menos 2 servidores. Então, de maneira geral, vocês
dar uma lida aqui nesse capítulo, no capítulo 1 do título 4, que aqui estão discriminados detalhes de como são aplicadas essas sanções, tá? E agora vamos para a parte operacional. Estamos aqui no Comprasnet. O operacional vai ser bem simples, na verdade. Nós vamos aqui no SICAF. Enquanto abrimos aqui o SICAF, uma outra observação importante. Nessas situações de 2, 3 e 4, exceto na advertência, na aplicação de multa, segundo o artigo 157, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, ou seja, ele tem direito a se defender dessa multa que foi aplicada a ele, tá? Porque é uma reparação que ele está fazendo, né? De certa forma, pelo atraso, né? A multa moratória ali, ele já está respondendo com multa, né? Com a punição financeira pelo atraso. Então ele tem direito a se defender, assim como na declaração de inidoneidade e no impedimento de licitar e contratar também, que ele tem também o prazo de 15 dias úteis para se defender, tá? E apresentar aí defesa escrita e especificar provas, se houver, tá? Fora isso também, a declaração de inidoneidade, ela é aplicada só por determinados cargos, tá? No caso aqui, do Poder Executivo será só ministro de Estado, secretário estadual e secretário municipal. E se for autarquia fundação, a autoridade máxima, tá? Então, não é qualquer servidor que pode também aplicar declaração de inidoneidade. Geralmente, a autoridade máxima dos órgãos, quando a administração indireta, e dos ministérios e secretarias, quando for da administração direta. Pronto, abrimos aqui o SICAF, tá? Clicamos aqui no SICAF, abrimos aqui. Nós vamos aqui em cadastro e ocorrências. Quando vamos aqui em ocorrências, digitamos aqui o CNPJ do fornecedor que eu quero registrar a ocorrência e logo em seguida eu digito aqui, eu seleciono aqui qual o tipo de infração que será aplicada, tá? Lembrando que é necessário selecionar a lei correspondente, tá? Porque tem muita aqui de leis estaduais, de lei das estatais, e temos aqui a lei federal, tá? Vocês vão selecionar a que melhor corresponde. Então vamos aplicar aqui, por exemplo, a advertência. Então nós temos aqui a advertência selecionada. Vou colocar aqui a justificativa da advertência, tá? O que ocorreu, o que aconteceu. O que aconteceu no serviço ou no material a ser entregue, tá? E após isso, basta que eu coloque aqui a data da aplicação. No caso, está sendo aplicada hoje mesmo. O número do processo, que será o número do processo sancionatório ou o número do processo de compra, se for uma penalidade como tipo advertência, né? A exemplo da advertência que é aplicada no mesmo processo da compra, e se for impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, o número do processo aqui será o processo de apuração. E o número do contrato, no meu caso aqui é um empenho, tá? Mas se for um contrato formalizado também, vocês colocam aqui o número do termo de contrato. Após isso, basta clicar em salvar, tá? Depois que vocês clicam em salvar, o registro já é incluído e vocês podem... Eu não vou clicar em salvar, porque eu já apliquei essa advertência, eu estou fazendo esse vídeo só como exemplo para vocês. E depois disso, já está disponível no SICAF. Se consultar a situação do fornecedor, já será possível
verificar que consta a advertência que eu apliquei, tá? Vou selecionar aqui. E aqui já posso verificar que a ocorrência consta. E se eu consultar a ocorrência, vou vir aqui nas ocorrências ativas, baixei o arquivo, consta aqui a advertência que eu apliquei. No caso aqui eu apliquei na data de ontem, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte, mas como exemplo aí para vocês, tá? Então espero ter ajudado. Esse vídeo é isso. Até logo!